deixar todo mundo se ajeitar, né? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, agora, melhorou. Pronto, pessoal, eu sou chanceler do Círculo Monárquico de Pernambuco. Pernambuco não, do Recife. Né? O Círculo foi iniciativa de 3 grupos, né? Assim, monarquistas que já existiam aqui na cidade, que foi a Monarquia Guararapes, a OIB Pernambuco e a OMB, né? A Organização Monarquista do Brasil, Pernambuco também. Essas 3 organizações, elas se uniram, né, nesse esforço de criar um círculo monárquico. Né? Então, assim, esse terceiro simpósio é justamente um dos momentos assim, de culminância, né, desses esforços aí, para justamente se estruturar um ciclo monárquico. A gente tem um devido registro lá na Casa Imperial já, isso foi conseguido. Então, assim, é algo muito marcante, né? Porque, assim, parece que o movimento monárquico, ele parece que está alçando voo, né? Ele está conseguindo crescer. E, assim, essas palestras são importantes, essa promoção e essa divulgação é muito importante. Principalmente em relação aos enganos históricos, né, sobre a monarquia, né? Ou seja, muita falácia, muita mentira, muito marxismo e isso aí denigra a imagem da monarquia, denigra a imagem dos nossos imperadores, né? Dos formadores do nosso país. Então, assim, é um terceiro simpósio porque já existiram outros 2. Né? Existiu o primeiro simpósio e o segundo simpósio. Foram promovidos pela OIB, pela Organização Império do Brasil. E assim, foram no ano passado. Esse é o terceiro, né? Está sendo pelo ciclo, mas aí já está englobando justamente já 2 outras organizações nesse esforço aí. Né? A temática do simpósio hoje é bem assim, tocante, né? É bem interessante, porque assim, muita gente pensa que simplesmente monarquia é você pegar um chefe de Estado, né? Separar o chefe de Estado da chefia de governo, né? E colocar no lugar de um chefe de Estado republicano, um presidente da República, né? Um monarca. Mas não se trata bem disso, né? Existem aspectos que são assim, transcendentes, né? E que vão de encontro à filosofia e à mentalidade igualitária, né? Que é a mentalidade moderna. Ou seja, o igualitarismo, ele não que seja algo assim de ruim, mas assim, o igualitarismo ele penetrou, vamos dizer assim, nas mais extensas esferas da vida moderna e assim, isso criou um sentimento de desunião, né, entre as pessoas, pela própria questão da inveja, de ninguém saber mais onde é exatamente o seu lugar. E assim, e também a questão do materialismo, né? Ou seja, a república ela é materialista e igualitária. Ela se caracteriza por essas 2 coisas aí. Uma palestra interessante no 30º Encontro Monárquico é do professor Ibsen Noronha. Ele trata desse aspecto transcendente da monarquia. E aí ele fala sobre essas 2 questões ali, sobre o igualitarismo e sobre a transcendência da monarquia. A monarquia não é simples troca de um chefe de Estado por um monarca, entendeu? É algo que vai além. Tem relação com o transcendente, né? E tem relação com a questão natural mesmo, né? Ou seja, da ordem das coisas, né? Da ordem natural das coisas. Então, assim, é um aspecto bastante interessante, porque não é algo, seja bem, não é algo que vai ser assim, um tanto, assim, os assuntos que vão ser tratados hoje vai ser mais ou menos em torno dessa temática aí, esse aspecto transcendente aí da monarquia e dessa questão da igualdade, do igualitarismo. Ou seja, bom, eu acho que merece uma certa atenção, principalmente porque muito da questão dos monarquistas ou do movimento monárquico, ele é bem permeado de uma certa, vamos dizer assim, uma certa filosofia moderna, né? de uma certa modernidade, de uma certa influência também do marxismo, entendeu? Isso aí gera muitos enganos, muitas
coisas que não tem as pessoas não têm muita noção das coisas. Uma das palavras bem interessantes do professor Ibsen Noronha é a respeito da questão de nós sermos contra-revolucionários. Ou seja, esse aspecto da monarquia de ser contra-revolucionário é bem interessante, porque, assim, na maioria dos casos, e assim, na quase totalidade dos casos, o processo revolucionário ele não tem nada de interessante para ninguém. Ele é violento, ele muda a estrutura das coisas de uma forma tal que gera um total desespero e uma total luta de todos contra todos. Então, assim, ele falava lá, assim, se você olhar o aspecto da monarquia no sentido mais restrito, mais estrito, ela está além dessa questão de direita e esquerda, no sentido de que assim, você pode ter um revolucionário de direita e pode ter um revolucionário de esquerda. Existia uma revolução conservadora nos Estados Unidos que foi justamente a Guerra da Independência. Quem ganhou? Quer dizer, o Sul não ganhou, o Sul perdeu a Segunda Guerra da Independência dos Estados Unidos, que foi a Guerra Civil, mas ganhou a primeira. Todos eles, todos os Thomas Jefferson, James Madison, todos eles eram sulistas e escravistas. Então, assim, você vê um aspecto da Revolução Americana que, na realidade, é um aspecto, às vezes, até muito mais, como é o nome, selvagem, do que a própria coroa britânica, ou da própria mãe, da própria Grã-Bretanha, de onde eles se separaram. Não é surpresa, né, que hoje tenhamos problemas na própria eleição norte-americana. Ou seja, o presidencialismo que às vezes lá muito provavelmente funcionou tão bem por conta de questões históricas, de lá mesmo, passou agora a não funcionar tão bem, né? E aí gerou vários tipos de instabilidade, né? Entendeu? E de especulações. Então é aquela história. Eu acho assim que a ideia do igualitarismo, quer dizer, vai contra a ideia do símbolo, né? A monarquia é um dos regimes mais simbólicos, né, mais ritualizados que existe. Por quê? Porque esses símbolos e essa ritualização significa unidade. Né? Ou seja, unidade dentro do processo, a superioridade civilizacional da monarquia. Né? Ou seja, eu acho que o Brasil ele não necessita muito bem de o problema do Brasil é civilizacional, ele não é bem uma questão de realmente desigualdade de renda ou justiça social ou coisa desse tipo, não. É uma questão civilizacional. O Brasil ele tem um problema civilizacional. A República retirou do brasileiro aquele laço, aquela coisa que ele tinha consigo mesmo. Isso foi roubado da gente. Tanto é que o brasileiro ele é tido como um vira-lata. E ele não é isso. Ele não é dessa forma. O brasileiro ele tem uma origem, ele tem um berço histórico, ele tem algo que diz realmente quem ele é. Ele não é um vira-lata. Essa noção de vira-latismo, isso apareceu com a República. E assim, é produto de um esquecimento histórico promovido pela própria República. E aí, nesse caminho aí, você tem a ascensão do marxismo cultural. Ou seja, deu tão certo aqui no Brasil, por quê? Porque o brasileiro não sabe direito quem ele é, ou de onde ele vem e quais são as suas raízes históricas realmente. Isso é uma coisa que aconteceu depois de 15 de novembro de 1889. Eu agradeço a presença de todos. É muito importante esse simpósio, é uma imensa alegria estar aqui e participar e promover a causa monárquica. Para a gente aqui é muito importante. Muito obrigado. Boa tarde. E aproveito. Eu não sei se eu vou mudar o microfone, mas é preciso. Só apertar. Então eu quero convidar o confrade Cier Rodrigues, não é isso? Isso. Pois uma salva de palmas ao confrade Cier. Pode ficar à vontade.
convidado, confrade, eu vou colocar uma cadeira para você, apoiar também o dia, tranquilo. E aí Tira a máscara, não? Deve. Quer dizer, a focinheira globalista. O tema então do confrade CIE será a superioridade civilizacional da monarquia. Então, confrade, uma satisfação enorme ter você por aqui. E a gente, desde já, também parabeniza você pelo resultado das eleições, que a gente gostaria que tivesse sido melhor, mas já expressou um pouco da nossa força e que a gente pode fazer muito mais. Verdade. Pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Quero agradecer à OIB, inclusive pelo apoio dado nessas eleições. O ciclo Monar foi muito importante. A gente fez o dever de casa, mas faltou... O dever de casa ser o primeiro do partido, mas faltou pouco para poder o partido atingir o quociente eleitoral. E aí a gente tem um representante cristão, conservador, monarquista na Câmara dos Vereadores em Jaboatão. Tá? Bem, o tema da minha palestra é a superioridade civilizacional da monarquia. Meu nome aí, CIE, um nome bem comum para dizer o contrário. Eu conheço 4 no mundo, 4 CIE. Um é meu avô, o outro é meu pai, aí tem eu e tem o meu filho mais velho. São os 4 CIE no mundo que eu conheço. Tá? Alexandre, o Denilson, por gentileza, pode colocar em modo de apresentação no slide? Embaixo. Lá em cima tem exibir a apresentação de slides ali. Onde é que está? Aqui. Aqui. Eu fui na F5, mas um pouquinho não funcionou. Onde é que está a apresentação? Aqui, deixa eu ver. Assim, a gente de perto não vê. Apresentação de slide. Complicado. Deixa eu marcar aqui o tempo da... Como é que eu me convenci de que a monarquia como forma de governo ela é superior no quesito civilizatório? Tá? Começou daqui, da leitura justamente das escrituras sagradas. Tá? Então, através da leitura aqui da Bíblia, eu me convenci de que a monarquia é a forma de governo que mais glorifica a Deus. Tá? Então, nós temos aí, por exemplo, sistemas econômicos, sistemas sociais, filosóficos, enfim, né, formas de governo. E eu encontrei aqui na Escritura a monarquia como sendo essa forma de governo, de fato, que glorifica a Deus. Tá? E aí, fazendo outras leituras, a gente foi montando aí um quebra-cabeça interessante e a minha palestra, ela é o resultado de uma live que eu fiz com meu amigo aí, Jefferson Andrade. A gente fez essa live, eu acho que uns 4 meses, né, Jefferson? Estou conhecendo pessoalmente hoje, é um prazer. E uma outra parte aqui dessa palestra, ela é fundamentada naquele dia lá, né, que eu falei sobre, foi quando eu conheci os confrades, que eu falei sobre a monarquia como a melhor forma de governo, uma forma de governo legitimada por Deus. Né? Recebeu o convite do nosso confrade Reison. Tá? Então vamos lá, vamos passando aí, por favor, Denilson. De propósito, eu coloquei essa imagem para mostrar que nós estamos passando por um declínio civilizatório. Tá? A gente não está evoluindo, muito pelo contrário, a gente está passando por um declínio civilizatório. Na teologia, é bem interessante, havia um pessoal que defendia uma doutrina do milênio, né, que era o reinado do Senhor Jesus Cristo por 1000 anos e tal. Era uma doutrina muito famosa chamada pós-milenista. Mas aí, de repente, século XX, aí eclodiu Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, comunismo, e aí o pessoal parou com essa ideia. Não, o mundo não está melhorando, não, pelo contrário, né, o mundo está ladeira abaixo. Tá? E aí, eu coloco a bandeira imperial, o homem, o ser humano civilizado ali, né, e a representação na bandeira imperial que carrega consigo vários elementos muito interessantes.
né, como por exemplo a questão da atividade econômica predominante no Império, a própria cruz sobre a coroa, né, que representa a monarquia como forma de governo, a cruz sobre a coroa representa que acima de um rei humano existe um rei divino. Esse rei humano ele tem poder limitado, a maneira como o Estado é organizado com as suas províncias, a nossa origem, o verde da Casa dos Bragança, de Dom Pedro I, o amarelo da Casa dos Habsburgo, da Imperatriz Leopoldina, e aí de repente a gente vai evoluindo e chega nessa bandeira da República, que traz consigo basicamente aspectos naturais. Ou seja, sai de algo civilizado, algo que carrega mais cultura, e simplesmente isso evolui para algo puramente natural, né? O verde que representa as matas, o amarelo das riquezas, né? O azul do céu, algo puramente natural. E aí, Denilson, isso me lembra aquilo que você, Alexandre, falaram agora há pouco. Perde-se o transcendente, né? Perde-se o transcendente, entendeu? Hoje a ciência ela trabalha com naturalismo metodológico, ou seja, toda a questão transcendental ela foi excluída da base científica. E é o que a gente percebe aqui, né? Esse aspecto, a cruz foi abolida, não é? Tem a cruz no meio, representando ali o cristianismo, a esfera armilar, então tudo isso vai sendo deteriorado. Eu, particularmente, a minha posição, eu não acredito, não sou evolucionista, não abraço a corrente darwinista, nem neo-darwinista. Eu tenho uma posição mais pessimista em relação ao mundo, eu não acredito em paraíso na Terra, tá? Aqueles que um dia tentaram imanentizar o céu na Terra, colocar o paraíso na Terra, e isso se deu ao custo de milhões de vidas. Eu acredito justamente nesse processo de declínio civilizatório. Contudo, em alguns momentos da história, o próprio Deus ele consegue trazer para nós alguns escapes, concede graça suficiente, e em alguns aspectos parece que nós conseguimos voltar aos clássicos, resgatar aquilo de bom que foi perdido. Que isso é uma ideia até conservadora, né? Restaurar aquilo de bom que foi perdido. Bora lá. Eu vou começar com Heródoto, um historiador. Exatamente. Heródoto é um historiador grego e ele relata um diálogo entre um defensor da monarquia, um defensor da aristocracia e um defensor da monarquia. Monarquia, aristocracia e democracia. E aí, Heródoto diz o seguinte, né, que os persas deveriam manter a tradição e continuar na monarquia, mas os atenienses, eles, por serem virtuosos, eles poderiam fazer uma migração para a aristocracia. Isso parece indicar algo muito interessante que tem a ver com antropologia. O que é o homem? É o que nós somos. Tá? Então, por exemplo, biblicamente, o homem ele é essencialmente mau. Ele precisa a todo momento estar refreando suas paixões humanas para que ele não dê vazão ao pecado original. Quando a gente vai para um espectro mais progressista, né, esquerdista, aí já vem o Rousseau. Ele fala, não, o homem, na verdade, é bom, mas é a sociedade que o corrompe, né? O mito do bom selvagem. Ele nunca me construiu dele, né? Nem sabe. Então é o seguinte, então existe essa dicotomia antropológica. O homem é bom versus o homem é mau. Eu fico com essa que o homem, ele é essencialmente mau e precisa de domínio próprio, o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Eu não posso ficar muito tempo diante de uma barra de chocolate, certo? Minha mulher compra chocolate para mim lá, e aí agora comprou um que é importado, Milka, uma delícia aquele chocolate. Aí eu não consigo me contentar com uma tira.
sabe? Eu consigo me contentar só com minha barra toda. Mas isso é ruim para diabetes, né? Triglicerídeo, colesterol e por aí vai. Então eu preciso do domínio próprio, preciso refrear essa minha paixão humana. Tá? Muda o chocolate, compra chocolate diet. É difícil, viu? É difícil, não tem o mesmo sabor não. Mas exatamente, são escapes. Exatamente, é um escape. Então, quando o Heródoto fala sobre isso, né, que os atenienses poderiam migrar para a aristocracia por serem virtuosos, parece indicar que a monarquia é, na linguagem clássica grega, uma forma de governo que tem certas travas, um sistema de freios e contrapesos capaz de refrear esse ímpeto do ser humano em fazer o mal, tá? E aí, nesse diálogo, o Heródoto, ele vai dizer que a democracia é uma forma sorrateira das oligarquias se perpetuarem no poder. Então, ele já faz uma crítica à democracia. Opa! A democracia hoje é o sistema, né? Vamos fazer comparando monarquia com a democracia, né? Como a democracia sendo uma forma de governo na linguagem grega, tá? Hoje a democracia ela causa um certo frisson no coração de todo mundo. Uma palavra talismã, irrefutável. Ai de quem fala mal da democracia, não é? É muito confortável saber que todo o poder emana do povo, aqueles desdobramentos da democracia e tal. Mas não é bem assim, tá? Então, nessa comparação aqui, o Heródoto parece que ele se inclina mais para a monarquia. Não dá para perceber se de fato é a forma de governo que ele abraça, mas ele se inclina mais para isso e faz críticas à democracia, tá? Nesse diálogo. Passa mais um, por gentileza. Mais na frente aparece Aristóteles, e Aristóteles mostra um cenário bem interessante. Só mais um. Ele mostra as formas de governo de acordo com o critério quantitativo e qualitativo. Então ele fala assim, olha, tem a monarquia, mas a sua deturpação é a tirania. Né? Existe a aristocracia, que é o governo dos melhores, mas a deturpação é a oligarquia. E tem a politeia, olha só, né? A politeia, mas a sua deturpação é uma tal de democracia. Ou seja, a democracia nem aparecia como forma de governo pura. Ela aparecia, né, diferente da monarquia, que aparecia como forma de governo pura, mas a democracia não. A democracia representava a deturpação da politeia. Tá? Aí mais na frente, bem mais na frente, aí aconteceu que a democracia passou a ser uma espécie de forma de governo pura. Aí Montesquieu, Rousseau, algumas traduções do latim, acabaram colocando a democracia aqui, no lugar da politeia, e a demagogia acabou sendo a forma deturpada da democracia. É mais popular, né? Exatamente. Então, assim, os próprios gregos já admitiam, certo, que comparando a monarquia com a democracia, a monarquia ela tinha uma certa superioridade em relação a essa forma, se é que a gente pode falar, forma de governo. Estou aqui usando a linguagem grega clássica, tá? Colocando a democracia como forma de governo, tá certo? Os gregos falavam, né, que a democracia era um sistema onde existia uma isonomia entre os cidadãos, todos poderiam fazer parte do Estado, poderia haver uma aliança entre os malfeitores, então isso era muito prejudicial. Os gregos tiveram uma experiência democrática ruim, foram conquistados pela Macedônia, pelos macedônios, isso acabou cerceando a liberdade dos gregos. Então, me parece que para os gregos a monarquia estava acima da democracia.
Aí aqui eu fiz uma tabela para mostrar características da monarquia em contraposição à democracia, que hoje é a menina dos olhos de ouro. Né? A democracia que foi exportada ao mundo pelo 28º presidente americano chamado Woodrow Wilson. Ou seja, né, a democracia seria aquilo que vai salvar o planeta, o mundo, né? Pelo menos ele exportou isso ao mundo ocidental. Tá? E aí, fazendo a leitura, eu não sou um anarcocapitalista, tá? Eu não sou um anarcocapitalista, mas geralmente, eu faço aquilo que o apóstolo Paulo recomenda. Examine tudo e retenha o que é bom. Então, eu sou um presbiteriano de linha reformada e a gente tem uma mania feia de achar que só a igreja da gente tem homens salvos, sabe? Só a gente está certo. Uma espécie de seita calvinista. Não é que todo mundo seja assim, né? Evidentemente. Mas a gente pode encontrar em sistemas filosóficos, em outras religiões, a gente pode encontrar, evidentemente, verdades, algo que nos edificam, né? Em outras denominações cristãs. A gente tem que parar com essa arrogância de achar que só a nossa bolha é a melhor, né? É a mais importante, é a mais relevante. Não. Pode até ser que alguns estejam mais próximos da verdade do que outras, mas a gente encontra em outras verdades também. Então aqui eu peguei um livro do Hans Hermann Hoppe. Hoje ele é um expoente da Escola Austríaca de Economia. O nome do livro é Democracia, o Deus que Falhou. Tá? Ele faz uma comparação entre a monarquia, a democracia e o que ele chama de ordem natural. O que é essa ordem natural? A ordem natural é um sistema anárquico. Quando a gente pensa anárquico, né, só se lembra de aquele cara tatuado, com cabelo, né? Não. Eu estudo lá em São Paulo com vários anarcocapitalistas e eles são assim, ó, feito Jefferson, paletó terno e tal. Bonitão, não é que Jefferson não é, né? Eu sei que Jefferson não é. Pode ser, né? Já está bem vestido. Já tem um estereótipo já. Já está no perfil. Então a gente chega lá em São Paulo, o pessoal, feito o nosso confrado aí também, né? Ali, terno e tal, era anarcocapitalista, quer defender o fim do Estado. Aí você é capitalista mesmo. Eu sou capitalista. Você só falta o capital, porque a lista você já tem. Aí, abrindo só esse parênteses, né? Não tem essa onda agora de trans para tudo, né? Tem transgênero, transespecista, né? Que é aquele cara que é de uma espécie, mas acha que é de outra espécie. Ele é homem, mas ele acha que é um animal. Aí tem um transficiente, que eu li um dia desse na Gazeta do Povo, transficiente. É um cara que goza de boa saúde, no entanto, ele acredita que tem um problema de saúde. Sabe, ele acha que não tem uma perna. Né? O único trans que dá para tolerar é o trans financeiro, que é o cara que é rico no corpo de pobre. Né? É um que dá para aceitar. Tem também a... Eu me lembrei, né? Lista capital, eu me lembrei disso agora. Tem também a transetariedade. Transetário, exatamente. É um cara que é de uma idade e acha que é do outro. Né? Isso é comum mesmo, isso aí é comum. Bom. Olha, o problema é que eles não sabem que eles são transtornados. É verdade. Perfeito. Fechar nos manicômios, os dois. Então nós temos aqui uma comparação entre a monarquia e a democracia, que é tida por muitos, né, e muitos repetem aquela frase de Winston Churchill, né? A democracia é a melhor forma de governo que existe, exceto todas as demais, né? Mostrando que, apesar das suas imperfeições, mas não existe outra que se compare a ela. Então, de propósito, coloca aqui essa tabela. Então, na monarquia, por exemplo, nós temos menos leis, uma menor carga tributária, menor endividamento das nações, menor emissão de moedas, e aí, né, o efeito da expansão monetária é justamente a inflação.
se uma nação emite mais moeda, a inflação ela é uma consequência dessa expansão monetária. Tá? Na monarquia, o rei encara o Estado como sua propriedade. Aí entra a importância da propriedade privada, que, por sinal, o Fórum Econômico Mundial colocou como diretriz, certo? Estão falando do The Great Reset e tal, colocou como uma das diretrizes algo que é estarrecedor, dizendo que você não será dono de absolutamente nada, ou seja, é o fim da propriedade privada. Eles vão ter que chegar à conclusão de que o mundo já tem dono, e eles não sabem, que é Deus. Exatamente. Eles querem ser o dono do mundo, não pode. Então, existe, uma menor sensação de que o povo pertence ao Estado. O Estado é que pertence ao povo, né? É justamente Uma menor quantidade de funcionários. Na monarquia há uma visão de longo prazo. Um interesse do rei na preservação dos ativos, na preservação do capital, e uma responsabilidade individual. Tá? Hoje, cada vez mais, a gente fala de direitos. Tá? E dever absolutamente nada. Então, quando eu leio, por exemplo, isso aqui, né, as escrituras, eu vejo deveres, eu vejo normas morais, eu vejo normas civis, normas cerimoniais, mas o mundo hoje só fala de direitos, né? E aí o ser humano ele vai nesse declínio civilizatório da monarquia para a democracia, ele vai abrindo mão das suas responsabilidades individuais e entregando isso a quem? Ao Estado, certo? Então existe uma idolatria ao Estado muito presente na democracia, é o pai-Estado provedor, certo? Eu nunca vi Estado tomando ônibus, conversando, dando aula. Exatamente. Pois é. O Estado andou por aí falando com você. Pois é, exatamente. Então nós temos... É uma coisa imaginária, uma coisa criada pela quantidade de pessoas. O Estado não, é uma coisa abstrata. Esse livro aqui, aliás, pois é, nesse livro aqui, ó, vocês conhecem o Luiz Felipe Lourenço Bragança, porque o Brasil é um país atrasado, ele fala muito bem sobre os aspectos da lei. Nós deveríamos ter, nas monarquias, a lei ela carregava consigo um valor negativo, certo? Ou seja, era quase que uma representação dos 10 mandamentos ali. Não faça isso, não faça aquilo, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Hoje, a lei ela não carrega, principalmente nos países democráticos, não carrega consigo esse valor negativo. Pelo contrário, né? É direito a isso, direito àquilo, um monte de direito. Tá? Então, não existe almoço grátis, alguém está pagando por aquele direito. Né? Então, quando você coloca na lei alguma coisa, primeira pergunta é, quem vai pagar por isso? Primeira pergunta. Então, existe um custo. O Estado vai ter que fiscalizar no mínimo aquilo ali. É direito à educação. Beleza, mas quem é que vai pagar? Não é? Então, tem que fazer esse questionamento. Menor carga tributária, por exemplo. Né? O Brasil tinha, até 1930, o Brasil tinha 13% de carga tributária em relação ao PIB. Não é? Aí foi entrando Getúlio, pessoal, tal, e aí o Brasil começou a ter uma carga tributária ali, até 1945 já estava, se eu não me engano, em 17% do PIB. E aí a tendência é justamente aumentar a carga tributária desses países democráticos. O governante, numa democracia, ele não tem o interesse, ele não tem uma visão de longo prazo. Ele quer, ao máximo, o que Frederic Bastiat fala muito bem no livro A Lei, ele quer, ao máximo, expoliar os recursos, porque um dia ele foi expoliado por alguém, então ele tem agora a oportunidade, nos próximos 4 anos, de promover uma expoliação. E aí ele só tem esse período, ele só tem esses 4 anos, tá? E aí o ser humano é insaciável e muitos começam a fazer um projeto criminoso de poder para se perpetuar de fato, né? Tentando ao máximo subtrair dinheiro público.
Quer dizer, dinheiro público não existe. O que existe é dinheiro do pagador de imposto. Tá? Vamos dar o nome correto aos bois. Hoje, né, nações, por exemplo, americanas, os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje têm uma dívida que é muito mais. Na verdade, se eu não me engano, já está em 102% do PIB. A dívida americana é 102% do seu PIB, que é o maior. Tudo, ainda fica o menos 2. Sim, a dívida é maior do que o próprio PIB, 102%. Por conta desse ano fiscal dos Estados Unidos, em função da pandemia, vai aumentar ainda mais. Tá? Então existe um endividamento crescente, uma bolha de dívida cada vez mais crescente, e isso nos países considerados democráticos. Tá certo? Então, é muito interessante porque quando a gente lê essa parte direita aqui da tabela, a gente percebe que a democracia é praticamente uma antítese da monarquia. Usando aí a dialética de Hegel, é uma antítese da monarquia. Tá? O Hans Hermann Hoppe, ele fala que, de forma muito interessante, ele fala assim: a democracia, ela faz com que seres humanos previdentes e responsáveis, tá, se tornem bêbados ou alucinados. Ela faz com que adultos se tornem crianças. Ela faz com que produtores se tornem criminosos. Ela faz com que um homem civilizado se torne um bárbaro. Perde-se por completo a visão de longo prazo. Perde-se por completo. E o processo civilizatório se dá quando você consegue preservar bem o seu capital, consumir menos ativos, tá? Isso é o que dá estabilidade política. É você consumir menos, tá? Preservar capital, olhar para longe, entende? Então, a gente consegue aí vislumbrar um avanço civilizatório. Passa, por favor, o próximo slide, Denilson. Isso aqui, uma balança, e nós temos do lado esquerdo alta preferência temporal, do lado direito baixa preferência temporal. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente, me permita dizer isso, porque ela tem, assim, a senhora com certeza é mais nova que ela. Ela tem 90 anos, uma cliente minha. Ela está categorizada aqui como uma pessoa de alta preferência temporal, certo? Por quê? Porque ela pensa assim, ó, eu estou com 90 anos, é lógico que eu não vou viver mais 30, 40 anos, né? Então, assim, eu vou nesse momento gastar tudo que eu puder gastar com o meu dinheiro, certo? Então, ela viaja muito, vai muito para restaurante, ela fica reformando a casa dela de tempos em tempos. Ela, graças a Deus, é uma mulher abastada e ela pode se dar o luxo de gastar muito. Ela sabe que não tem mais 30, 40 anos de vida, né? Eu estou com 42, vou fazer 42 amanhã, na verdade. Eu ainda acho que posso ter mais 40 anos de vida, né? Eu acho que posso ir até os 80, por aí. Então, essa minha cliente, tem alta preferência temporal. Ela tem uma predisposição de consumir muito mais no presente do que eu. Eu ainda posso me dar o luxo de consumir menos porque eu viso consumir mais na frente, fazendo alguns investimentos aqui hoje, tá? E a baixa preferência temporal é justamente isso, né? São seres humanos responsáveis, previdentes, que têm um horizonte pela frente e vão consumir menos, tá? Hoje, quando uma nação democrática, por exemplo, não é? Coloca uma carga tributária aí de 30, 33, 35, quase 40% do PIB, o empreendedor, ele está aqui sufocado, certo? Ele está sufocado. Isso é permanente. Isso acontece todo mês. Ele tem que recolher tributo, obrigação acessória, um monte de coisa. Ele não consegue, ele já trabalha sufocado, ele não consegue
fazer um plano, um planejamento muitas vezes de longo prazo, porque aquilo ali já está esgotando praticamente todo o recurso dele, sabe? É diferente, por exemplo, de uma enchente em algum local, que aí o empreendedor, ele simplesmente, sei lá, constrói um muro maior, não sei, ou para aumentar a segurança, ele foi assaltado, aí ele coloca na janela do seu empreendimento, além de colocar uma grade, ele tira um valor que ele poderia, por exemplo, gastar com investimento, ele poderia acumular aquilo ali para poder investir e lá na frente poder trazer alguma benfeitoria, entendeu? Mas não, ele tem que gastar ali temporariamente com uma grade ou com um muro de contenção ali. Mas isso é temporário, isso é apenas temporário. É diferente de uma carga tributária que é imposta a todo momento pelo Estado, entendeu? Faz com que todos os empreendedores, todos os meses, ao invés de destinar aquele recurso, ao invés de poupar naquele recurso para investir lá na frente, né? Vocês sabem que as grandes obras que aconteceram no mundo, os grandes investimentos, tal, só puderam ser feitos porque em algum momento pessoas pouparam suas economias e aquilo ali serviu para financiar grandes projetos. Mas se o empresário está sufocado todo mês, tendo que pagar 30%, 40% de tributo na propriedade, tributo no consumo, tributo na renda, a empresa paga tributo, como é que o cara vai poupar para na frente gerar um grande investimento, financiar uma grande obra? Impossível. Tá? Aí eu queria mostrar para vocês justamente mais essa... Passa mais um. Né? Com alta preferência temporal, as pessoas têm uma maior predisposição ao consumo, menor a poupança, menores os investimentos e menor o processo civilizatório. Do outro lado, a antítese, a completa antítese: menor o consumo, maior a poupança, maiores os investimentos, maior o processo civilizatório. Então, quando dá para perceber nitidamente que a monarquia ela se encaixa onde aqui? Na baixa preferência temporal. O rei, ele encarando aquilo como sendo sua propriedade, ele tem interesse em preservar os seus ativos. E ele quer entregar o reino aos seus filhos e a si mesmo. Pelo menos igual que ele recebeu, né? Pois é, existe o senso de propriedade privada. Uma pergunta: você cuida melhor do seu carro, por exemplo, né, que é seu, ou cuida melhor de um carro alugado? Sabe, eu vejo, por exemplo... Ou então o carro da firma. O carro da firma, por exemplo, né? O pessoal lá do trabalho aluga carro lá no Localiza, etc e tal. Né? Vocês precisam ver como é que as pessoas, elas cuidam daquele carro que é alugado lá na Localiza ou em outra empresa. Entendeu? Não cuidam tão bem como você cuida do carro que é seu. É uma diferença grande. Se você está na sua casa, eu garanto isso. Né? O ser humano médio está na sua casa, vê uma embalagem de chocolate suja no chão, ele vai lá, apanha e coloca no lixo. Mas o ser humano médio, ao passar na rua, caminhando na calçada, ele não vai apanhar aquela embalagem suja de chocolate e procurar o primeiro lixeiro para depositar. Por quê? Porque aquilo é a propriedade dele. A calçada não é dele. Se fosse na Suíça, apanhava. Aí porque tem um policial que diz assim: apanha, senão você vai ser preso. Aí é um outro estágio civilizatório. É um outro estágio, tá? E lembrando que a Suíça, ela foi muito influenciada por um reformador lá. Ela é uma monarquia, ela é uma monarquia sem monarca. A Suíça, se eu não me engano, eu acho que a Suíça, se eu não me engano, hoje a Suíça tem uma forma de governo muito interessante, onde existem 7 governantes que eles se alternam, um em cada ano, num mandato de 7 anos. Inclusive, o suíço nem sabe quem é o presidente do país. Né? Não precisa saber, o país funciona. Tem um esquema assim bem interessante. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês essa diferença de alta preferência temporal e baixa preferência temporal. Tá? Onde a monarquia ela se encaixa perfeitamente aqui. Uma forma de governo mais responsável, mais previdente,
Tá? Ou seja, existe uma propriedade privada, eu tenho que cuidar daquilo. Tá? Se eu não cuidar daquilo, a dívida é minha. Né? A dívida é minha, sou eu que tenho que arcar com essa dívida. Então, eu tenho que ser muito responsável. É diferente, né, da democracia, onde a coisa parece que se mistura demais. Né? Os pais fundadores dos Estados Unidos, eles não eram a favor da democracia. Não eram os pais fundadores. Eles diziam que a democracia era o governo do populacho, o governo da gentalha, entendeu? Era o governo da massa. E essa massa, esse populacho, não tinha condições de governar o país. Então eles eram antidemocráticos, não é? O erro deles foi não ter colocado uma coroa no lugar. E assim, ó, a monarquia, ela tem um aspecto muito interessante, que aí eu vou entrar na segunda parte agora da palestra, que é a seguinte: a monarquia, até comentei isso com o Jefferson na hora que a gente fez, ela mostra a vocação que os homens recebem ao longo da vida por Deus para fazer aquilo que foram chamados. Certo? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu recebi uma certa dose de talentos, Jefferson recebeu outra, a senhora outra, Maurinha outra, e cada um vai produzir um fruto na sociedade e a gente vai trocar esses frutos. Até porque nós fomos criados de uma maneira onde nós dependemos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes, certo? Não é aquela coisa assim, eu me basto. Eu consigo produzir minha roupa, eu consigo produzir o combustível do meu carro, eu consigo produzir meu alimento. Imagina se eu fosse dar uma de autossuficiente. Minha vida seria um inferno. Ia passar 1000 horas fazendo uma camisa, né? E seria um inferno. Então, o sapato, imagina. Então, graças a Deus por essa interdependência entre os seres humanos, da maneira como Deus nos criou. Isso é maravilhoso, né? Isso não nos toca, isso baixa a nossa bola, né? Baixa a nossa bola, baixa a nossa arrogância, nossa vaidade e tal. Então, é o seguinte, é muito interessante. Pegar uma aguinha para você combater, senão... É porque na hora, eu falo, eu tomo água, aí homem tem essa dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí deu um curto aqui. Então, na democracia não, na democracia tem aquela coisa de que qualquer um pode ser o que bem entender. Qualquer um pode ser alçado a governante, pode ser alçado a presidente do Brasil, pode ser qualquer coisa. Não respeita essa ordem natural que fez com que homens receberam uma certa dose de talento para fazer determinado tipo de coisa. Eu admiro muito Davi. Davi é um cara de processo, né? Metodologia, tal. O cara é fera nisso aí. Admiro pra caramba. Nem é minha praia. Sabe? Não é minha praia. Direito não é minha praia também, né? Que é a de Jefferson. Tem um psiquiatra polonês chamado Andrew Lobachevsky, se eu não me engano o nome dele. Ele fez um livro chamado Ponerologia Psicopata no Poder. O cara que estudou a mente dos comunistas. Estudou, fez um trabalho, aí destruíram, depois fez uma segunda leva de pesquisa, aí destruíram. Aí esse livro dele é a terceira pesquisa dele, na verdade, né? Ele perdeu muito. Ele vai dizer o seguinte: olha, imagina, por exemplo, que você tem uma colmeia, uma sociedade de abelhas, tá? E aí a abelha operária, ela se rebela um dia e diz assim: não, hoje quem vai fazer o voo nupcial sou eu. Não vai ser a abelha rainha, vai ser eu que vou fazer o voo nupcial. E aí, o que acontece? A colmeia toda é posta em xeque. Ela é destruída, aniquilada. Por quê? Porque um se meteu a fazer aquilo que não era chamado para fazer. A monarquia preserva isso. Ela preserva a ordem natural. A dose de talento que cada um recebe para fazer aquilo que foi chamado para fazer, tá? Pode passar mais um. Então, na segunda parte da palestra, eu queria mostrar uma imagem. Pode ir, isso. Eu queria mostrar essa imagem aqui, que mostra esse declínio civilizatório, tá? Da monarquia, né, que lamentavelmente perdeu espaço ao longo da história, tá? E a gente está tentando resgatar isso. E na visão que Daniel teve, Daniel capítulo 2, vários trechos do livro foram escritos em aramaico,
tá? E ele tem essa visão de uma estátua, a cabeça de ouro, certo? Representando justamente a Babilônia, o Império Babilônico, o peito de prata, representando o Império Medo-Persa, os quadris de bronze, representando a Grécia, as pernas de ferro, representando o Império Romano, e os pés com barro e ferro misturados, tá? Representando essa Roma dividida. Então, quando Daniel ele visualiza essa estátua, a melhor exegese, né? Exegese é aquela ferramenta que faz com que a gente consiga extrair o sentido original, né, do texto bíblico. Ela vai dizer o seguinte, que essa estátua nos apresenta uma escala decrescente, onde os materiais eles vão perdendo peso e valor. Olha que interessante, não é? Então, apesar do poder, entre aspas, do Império Romano, apesar da extensão do seu território, do seu domínio, o Império Romano, ele apresentava as suas fragilidades, as suas imperfeições. Inclusive, nessa visão, as pernas, os pés, eles eram deteriorados, né? Uma pedra caía sobre justamente esses membros inferiores, mostrando que é justamente o ponto aí de vulnerabilidade. E é bem interessante que a democracia, né, como a gente conhece hoje, ela nasce justamente onde? Aqui na Grécia. Não é? Ela nasce na Grécia e a república, ela aparece também no Império Romano. Então a gente começa a visualizar que formas de governo como uma república, que está muito associada à democracia, né, a própria democracia surgida na Grécia, representam justamente esses pontos de vulnerabilidade, onde se perde peso e valor. Passa mais um, por favor. Mais um. E aí, eu peguei um comentário de um teólogo chamado Dwight Moody, que ele faz um comentário muito interessante em relação a esses dois versos, né, 42 e 43 do capítulo 2 de Daniel. Ele vai dizer o seguinte, ele fala sobre o governo romano, tá? Como prefiguração para a ditadura do homem comum através do socialismo. Dwight Moody é do século XIX. Século XIX, tá? Ele fala assim, abre aspas, em seu estágio final, este reino ficará quebradiço e será facilmente destrutível. Isto devido à mistura em símbolo do barro com ferro. Aí ele faz um destaque de uma palavra que está lá no texto de Daniel 2, misturar-se-ão. É uma mesóclise, né? Esta cláusula, um simples particípio reflexivo no aramaico, significa aparentemente o barro e o ferro, como sugere a concordância gramática. Eu aceito que isto signifique que a semente do homem, isto é, a humanidade generalizada, intrometer-se-á no governo em massa. O governo romano veio a se transformar no governo da massa popular. Se aqui se prediz a história moderna, a sugestão da ditadura do homem comum no socialismo também é um pensamento aceitável. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso, o que aconteceu no governo romano, da massa popular entrar, né, e participar, né, ter aquela sensação de que eu pertenço do Estado, e começa a famosa tragédia dos comuns. Nada é de ninguém. Não é? Então, ele fala que isso aqui é uma prefiguração, uma sombra, um tipo de algo que já estava acontecendo, que era o próprio socialismo. Até me permita, Confrade C, como sempre, com uma explanação excelente, só que eu vou até pedir, para que a gente dê uma olhadinha no tempo, Confrade, por causa... Rapaz, é 40 minutos, né? 40 minutos. Pronto, está acabando já. Aí eu vou pedir, então, aproveitando nessa parte, que a confreira, se a confreira puder ajudar a Catarina e
e eles a organizar aquela situação lá para que a gente entre no nosso coffee break, por gentileza. Daqui a pouquinho, mas se vocês puderem antecipar já, ajustar as coisas aqui na sala de convivência. É aqui na área de convivência, tá? Aí pode Aquela primeira parte que tinha ficou na diferença, um balcãozinho. Aquela coisa desse pra gente. isso. E aí a gente vai entrar num intervalo um pouco menor, porque a gente tem um horário para que a gente não seja multado. Para sair, tem a palestra do é porque é muito bom, há muito assunto. O conteúdo é excelente, mas eu vou deixar você, por favor. Então é isso, né? Apesar da impiedade do Império Babilônico, do Império Medo-Persa e tal, mas nesses impérios, por incrível que pareça, havia uma centelha divina, certo? Que tinha aspectos mais civilizacionais. Passa, por favor. A gente está terminando. Aqui, só apresentando para vocês o famoso caso de Laodiceia. Tá? Esse é o nome da minha amiga. Pois é, olha só, né? No grego, Laos, povo, Dicea, opinião. Quando João de Patmos, preso na ilha de Patmos, faz Apocalipse, que ele escreve 7 cartas, tá? Uma das cartas que ele escreve é a igreja de Laodiceia. Laodiceia era aquela igreja que o povo tomava conta, aquela coisa toda, né? Foi a única igreja que Jesus Cristo não tece um elogio. Vê que interessante. Mais um. Eu acho que agora é o último um. Infelizmente, a sociedade vem preterindo todos os dias a monarquia. Tá? E essa ilustração mostra muito bem isso. Né? Ao invés de escolher um rei, entendeu? Um monarca, tá? Vem todo dia escolhendo por Barrabás. Né? Isso aí, a democracia é boa. Aí, escolheram um bandido. Né? Vamos soltar o bandido, vamos soltar Barrabás. É isso que vem acontecendo todos os dias, lamentavelmente. Então, o que é que a gente percebe? Né? E o Mário Ferreira dos Santos, ele fala muito bem isso, tá? Nesse livro aqui, Invasão Vertical dos Bárbaros. O Mário Ferreira dos Santos. Inclusive, é um filósofo elogiado por Olavo de Carvalho e tudo mais. Ele fala, olha, a gente cada vez mais está se perdendo, não é? A atividade de imitação ou de reprodução no lugar da atividade criativa, né? Da atividade criadora, não é? A gente está perdendo. Antigamente se tinha mais atividade literária, né? Se escrevia muito mais. Existe hoje uma propensão de elogiar e de admirar a forma e não o conteúdo, a essência, né? Originalidade, não é isso? De valorizar a força e não a racionalidade. Então a gente percebe hoje, e, lamentavelmente no mundo, uma confluência, né, de formas de governo, uma confluência do sistema econômico financeiro, do próprio pecado corroendo o tecido social na sociedade para um grande fim, sabe? Um skatos no grego, né? Para um grande fim, entendeu? Então a gente percebe, né? A monarquia que foi dada por Deus, legitimada por Deus, e aí ela vai sendo passada, o bastão foi passado para uma monarquia legitimada por Deus, vai passando de mão até chegar num ponto que diz assim, bom, eu me basto. Né? Então a gente está perdendo esse aspecto civilizatório, lamentavelmente. A gente precisa então resgatar os clássicos, né? Voltar ao chamado divino da monarquia. Pessoal, é isso aí. Valeu. A gente tem outro aspecto. Como pedagoga, né? Se a gente deixa uma